Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui em nossa Catedral de São Paulo, mais uma vez saúdo a todos, quero saudar especialmente os sacerdotes, o diácono, que conosco celebram esta Eucaristia. Saúdo também os que nos acompanham pela Rede Vida de televisão em suas casas ou onde quer que estejam, também os que nos acompanham pelas mídias sociais da Catedral de São Paulo e pela Rádio 9 de Julho. Convido agora a acolhermos a Palavra de Deus que hoje nos foi anunciada neste 28º domingo do tempo comum. Em todas as missas, no mundo inteiro, nas igrejas católicas, se leem estas leituras. Portanto, toda a igreja se une na atenção à mensagem, a esta palavra, que pode soar de maneiras muito diferentes, dependendo de cada um, dependendo do lugar, das circunstâncias, dependendo da atenção que nós damos para que a palavra fale. Ouvimos da segunda leitura da Carta aos Hebreus um elogio à palavra de Deus. Ela é viva, não é palavra morta, não é palavra de museu, é palavra viva, atual, é eficaz, capaz de produzir o seu efeito quando ela é acolhida. Por isso, acolhamos a palavra de Deus com o coração aberto, para que ela fale a nós também hoje, lembrando aquilo que diz o final do trecho. A ela nós devemos dar contas um dia, porque a palavra de Deus é de Deus, e o que Deus nos diz vale, tem peso. Nós dizemos coisas às vezes que não valem, que não tem peso, mas o que Deus diz vale, tem peso. A ela devemos prestar contas, diz o texto. Pois bem, quanta mensagem, quanta coisa bonita nas leituras de hoje, mas vamos centrar nossa reflexão sobre um tema principal que me parece que está por trás da primeira leitura e também do Evangelho, especialmente do Evangelho. Na nossa vida, na vida cristã, nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas, sim, e a palavra de Deus nos coloca diante de escolhas que empenham a nossa liberdade e a nossa autonomia. Cabe a nós fazermos as escolhas em função dos grandes valores, dos grandes objetivos e metas da nossa vida. E qual é o máximo objetivo, a máxima meta da vida? Jesus o diz no Evangelho. É a salvação, é o reino de Deus, o valor máximo. É a vida eterna, o valor máximo. E diante dele cabem escolhas. No Evangelho se apresenta um homem. Nós costumamos dizer o jovem rico. No Evangelho de São Mateus não se diz que foi um jovem, foi um tal, um homem. Se apresenta com esta inquietação. Era um homem bom. Ele já cumpriu os mandamentos e foi correndo ao encontro de Jesus com esta preocupação: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Que devo fazer? E Jesus diz: observa os mandamentos. Ele diz: bem, eu faço isso já desde a minha juventude, que mais?
E Jesus disse, se você mesmo quer ser perfeito, então falta uma coisa. E o que falta? Vende os teus bens, ele era muito rico, e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, tesouro na terra, tesouro no céu. E aí a escolha. E Jesus diz, depois vem e segue-me. Seguir Jesus faz parte desse tesouro e desta escolha. E o que acontece? Esse tal que foi correndo todo feliz ao encontro de Jesus, vai embora triste. Podemos imaginar de cabeça baixa. O evangelista observa, é porque ele era muito rico. Como consequência, conclusão, ele não conseguiu fazer a escolha. Não conseguiu fazer a escolha. E Jesus comenta como é difícil. Como é difícil. Os apóstolos ficam preocupados. Mas então quem pode salvar-se? Bem, Jesus diz, é difícil salvar-se. É difícil aos homens, mas a Deus é possível. Pois tudo é possível a Deus. Aqui se trata de uma pessoa rica. Jesus diz como é difícil ao rico entrar no reino de Deus. Fazer a escolha por Deus. Que Deus seja o maior valor. Que o reino de Deus seja o maior valor. Enfim, que a vida eterna seja o maior valor. Mas depois Jesus diz, não só para os ricos, é para todos. Como é difícil, porque não basta pensar que isso é difícil para quem tem riquezas materiais. É também difícil para quem está apegado a si mesmo. Sua maior riqueza, a minha maior riqueza sou eu. Então é difícil desapegar-me das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas emoções, dos meus caprichos, para seguir os mandamentos. Das minhas vaidades, dos meus vícios, dos meus pecados. É difícil desapegar-me disso para alcançar e para optar de todo o coração pelo reino de Deus. Mas Jesus conforta, a todos é difícil. E todos devemos fazer essa escolha com a graça de Deus. É uma luta, sim, é uma luta a vida toda, fazer essa escolha que Deus seja o valor maior, que o reino de Deus seja o valor maior de fato em nossa vida. E por isso que a primeira leitura do livro da sabedoria nos ensina a pedir a sabedoria. Sabedoria, como diz o texto, que vale mais do que o ouro, do que os tesouros, porque a sabedoria é como uma luz de Deus para nós, que nos ajuda a fazer as escolhas certas, que nos ajuda a discernir para o que é verdadeiro e o que não é. A sabedoria, que é a luz divina, que nos ajuda para fazer as escolhas certas. E na oração da missa nós pedimos, na primeira oração, que a graça de Deus nos preceda, que já vá adiante de nós e ao mesmo tempo nos acompanhe, para que nós possamos sempre escolher o bem e perseverar no bem. Escolher o bem que devemos fazer e perseverar no bem. Por isso, meus irmãos e irmãs, como é difícil fazer as escolhas. Porém, não é impossível. E apesar de nossas escolhas serem imperfeitas, não devemos desanimar. Nós podemos crescer e caminhar nessas escolhas. Importante permanecer na direção certa dessas escolhas, não ficar de costas para essas escolhas. Como diz uma outra oração da igreja, que nada neste mundo nos impeça de correr livremente ao encontro das promessas de Deus.
que nada neste mundo seja mais importante e nos impeça de correr livremente ao encontro das promessas de Deus. Meus irmãos e irmãs, às vezes nos perguntam se o cristianismo é contra os ricos, se a igreja é contra os ricos. O cristianismo não é contra os ricos, nem a igreja é contra os ricos. Apenas a igreja, o cristianismo, coloca sempre esta grande questão: qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha principal? As tuas riquezas te impedem de optar por Deus? As tuas riquezas que podem ser pequeninas também, as tuas riquezas interiores te impedem para você ser livre de ir ao encontro de Deus, de obedecer aos mandamentos de Deus? É isto que precisa sempre levar em conta. Jesus frequentou a casa de pessoas ricas. E no fim também Nicodemos, José de Arimateia, que cuidaram do sepultamento de Jesus, eram pessoas ricas. Então não é isto que Jesus é contra os ricos. Jesus apenas adverte como é difícil e, portanto, a todos exorta fazer as escolhas certas, não deixar que nada, nenhuma riqueza, nenhum bem neste mundo nos impeça de correr livremente ao encontro das promessas de Deus. E Jesus promete que não fica desiludido quem faz essa escolha. O cêntuplo já nesta vida, e ainda como recompensa a vida eterna. Muitas vezes se pensa que isto só vale para padre e freira. Não é verdade. Isso vale para todos, né? Vale para todos. Quem escolher Jesus, o caminho do Evangelho, de todo o coração, em todo estado de vida, no exercício de qualquer profissão, também tem esta mesma promessa de Jesus. Portanto, para todos os que no Espírito do Evangelho fizerem a escolha pelo reino de Deus e não se apegarem a qualquer coisa que seja que impeça da escolha em favor do reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, levemos isto para nós. E a palavra de Jesus, como é difícil. Sim, como é difícil, por isso mesmo, nos exercitemos todos os dias nessa escolha. Não basta fazer essa escolha uma vez na vida. Precisamos fazer essa escolha constantemente para nós permanecermos neste caminho e nessa direção que o Evangelho nos dá. Que Nossa Senhora Aparecida, que nós celebramos ontem em todo o Brasil, como nossa mãe padroeira, mãe da Igreja, nos ajude sempre a fazer como ela fez, inteiramente colocada a serviço da vontade de Deus. Que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor, disse ela. Que nós também saibamos fazer isto todos os dias. Amém. Amém.